Friday Talks Podcast, Harvard Law School Association do Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A gente está na segunda temporada, que está sendo tocada pelo Chico, meu sócio aqui, e o Diego Falec, que hoje não pôde estar com a gente. Então, hoje a gente está aqui com a Helena Monteiro, que é diretora executiva do Dr. Class no Brasil. Para quem não sabe, o Dr. Class é uma iniciativa, um projeto de há muito tempo, tem algumas unidades aí espalhadas ao longo da América Latina, que são recursos destinados a aproximar Harvard de países da América Latina. Dito de outra forma, é o escritório de Harvard no Brasil. Bem-vinda, Helena. Muito obrigada, Dia, Ana. Bom dia, Chico. Obrigada pela Bom dia. oportunidade. Eu fiquei contente de ser promovido a sócio da Ana Paula. Eu só tenho que explicar aos meus sócios que ainda não chegou esse momento mágico. Mas em algum momento a gente vai ter esse momento aqui. Tá certo. Muito obrigado por ter aceito, viu? Helena, a ideia assim da nossa conversa, acho que tem muita curiosidade em relação ao papel do escritório de Harvard no Brasil, né? Então, o que o escritório faz? Se é mais ligado a ajudar alunos de college, se está voltado para os professores. Então, meio que começar do começo, que é explicar o seu papel aí como diretora executiva. Você está aí já há um bom tempo, desde 2017. E como tem sido essa relação de Harvard com o Brasil? Bom, primeiramente agradeço a vocês essa grande oportunidade de conversar com o público no Edu Law School. A gente está sempre procurando conversar com as pessoas, porque o pessoal não conhece muito o que é que a gente faz aqui no escritório, né? É comum, por exemplo, as pessoas confundirem a minha posição com quem é, por exemplo, o presidente do clube de ex-alunos, do clube de alumni. Eu falo, não, o presidente do clube de alumni é um trabalho voluntário, uma reunião de uma rede de ex-alunos. O nosso trabalho aqui é bem diferente, né? Então, agradeço muito a oportunidade, vou começar a contar um pouco. Se eu estiver falando demais, Chico, você vai me direcionando, vai me interrompendo, porque são muitas coisas para falar. Helena, o chão é todo seu. Você fala o máximo que você puder, porque os alunos e os potenciais candidatos estão doidos para entender como é que eles chegam em Harvard, como é que eles conseguem chegar lá. Então, olha, a primeira coisa que eu queria dizer, né, agradecer muito, é lembrar que a gente está conversando com o pessoal do Law School, né, do HLS, da Escola de Direito de Harvard, mas, na realidade, esse centro aqui é um dos poucos centros de Harvard que é para toda a universidade, ou seja, a gente trabalha com todas as escolas de Harvard, com todas as disciplinas, com todas as matérias, então é uma coisa bem multidisciplinar. Harvard não tem como política abrir escritórios no mundo. A universidade só tem 8 escritórios que são realmente multidisciplinar, que atendem a toda a universidade. Há vários outros escritórios de países, mas que são focados no business school, né, na escola de negócios, ou então na saúde pública. Mas escritórios que atendem a toda a universidade são poucos, e o Brasil é um deles. E é um dos escritórios que tem, assim, bem robusto, é um dos escritórios mais robustos, não é? Nós somos aqui no Brasil, estamos aqui desde 2006, num escritório na Avenida Paulista. Convido a todos que venham tomar um café, quem ainda não conheceu o nosso espaço, que venha conhecer. As pessoas, quando entram aqui, falam, nossa, parece que eu estou entrando em Harvard, o espaço tem um quê, assim, uma cultura de Harvard, as cores tem o crimson aqui que vocês estão vendo. Então, quem não conheceu ainda, venha conhecer. Nós somos aqui o braço acadêmico de Harvard. Toda universidade tem um braço comercial, que vende muito curso, vende publicação. Não é o que a gente faz. A gente é um braço acadêmico. Nesse sentido, o que é que a gente faz? O nosso trabalho é praticamente com quem já está no sistema de Harvard, alunos, professores, pesquisadores, não é? E a gente trabalha com esse grupo de professores, pesquisadores que têm pesquisas como o Brasil, no Brasil, sobre o Brasil, em qualquer área ou disciplina. Não é? E trabalhamos também, digamos, 20% do nosso trabalho com alunos de Harvard que vêm ao Brasil para conhecer a cultura brasileira, para aprender português. Às vezes vem fazer uma pesquisa de campo, um aluno de mestrado que vem estudar um tema, e a gente oferece vários tipos de apoio para esses alunos também. Então, a grosso modo, assim, né, em termos gerais, é isso que a gente faz. E a gente apoia também essa rede de ex-alunos, a rede de alumni de Harvard, né, de geral, para todas as escolas, que seja uma rede robusta, porque é uma via de duas mãos. A gente não pode ter um escritório robusto, forte, aqui fazendo uma série de trabalhos, e não ter uma comunidade de alumni muito ativa também, porque uma coisa alimenta a outra, não é? Então, a gente trabalha muito com todos os ex-alunos de várias formas, em várias maneiras.
Agora mesmo, Chico, você teve presente, nós tivemos o professor Steven Levitsky, que veio a uma visita ao Brasil, e fizemos um jantar pequeno, mas com o pessoal de alumni, ex-alunos de várias escolas. Espero que você tenha gostado da oportunidade. Pô, adorei, foi demais, foi demais, foi demais. Nossa, adorei, adorei, adorei. Adorei também poder conversar com você e te conhecer mais, Helena. Ah, muito obrigada. Então, nesse sentido é o que a gente faz, né? Mas assim, o quê? O que que um professor faz no Brasil? Então, se a gente pensar, por exemplo, vou pedir para vocês, né, sair um pouquinho do escopo do direito, porque eu sei que a experiência, todo mundo passa por Harvard, fala, mudou minha vida, é uma experiência muito única ter estudado lá. Quem vai para o HLS chega lá e faz uma rede de relacionamento forte, fica focado naquilo. Mas, gente, Harvard é um mundo enorme, né? Em vários rankings é número 1 no mundo. Lembrar que Harvard, além de formar pessoas e formar muito bem, Harvard é uma produtora de conhecimento. Nem todas as universidades produzem conhecimento. Harvard é uma universidade de pesquisa que produz conhecimento, além de formar muito bem as pessoas. E muito desse conhecimento é produzido em colaboração com o Brasil. Então, isso é muito bom para o Brasil e para Harvard também. Harvard entende que o seu trabalho acadêmico, os seus professores, para serem de ponta, eles têm que ter um escopo global, não dá para ficar mais fechado só num país. Então, esse contato com o Brasil é o que coloca o professor também fazendo pesquisas no exterior, com outros países. Então, pensando um pouquinho no tema de hoje, que a gente tem lido nos jornais, a questão, por exemplo, da mudança climática, que é uma coisa que está muito na pauta, não é? Se a gente for olhar a quantidade de professores que a gente tem da área de biologia, que estudam biodiversidade, mudança climática. Tem professor que estuda, por exemplo, o bioma do Cerrado, que é um bioma pouco estudado. Agora, ele lá de Harvard não vai estudar sozinho o bioma do Cerrado, é em parceria com universidades brasileiras, com professores, com acadêmicos brasileiros. Então, essa colaboração é geralmente muito frutífera. Vale a gente ressaltar que, nesse sentido, os acadêmicos brasileiros colaboram com Harvard de igual para igual, então a gente tem todo esse conhecimento para estar contribuindo, favorece muito a produção de conhecimento aqui no Brasil e lá em Harvard também. Então tem o pessoal de biologia, tem o pessoal de saúde pública, tem um grupo grande de professores que estudam e trabalham, pesquisam a região amazônica, por exemplo, que são temas de pauta prioritária para o mundo e para o Brasil também. E com a excelência de Harvard, ajuda, né, o Brasil também a produzir conhecimento relevante para o mundo, a qualificar os pesquisadores brasileiros. Então, é uma parceria muito, assim, que beneficia os vários lados, né? Não é um lado só. E a gente tem, por exemplo, professores de Kennedy School que trabalham com políticas públicas, por exemplo. Então, teve um professor que fez uma pesquisa junto com parceiros brasileiros em mais de 2.000 municípios em São Paulo. Estudando o quanto que ter acesso à pesquisa, à informação científica, a dados, influencia a formulação de política pública nas municipalidades. Então, produz, né, ele publicou um artigo, é um dado muito interessante sobre como melhorar a gestão das municipalidades a partir de formular políticas públicas baseadas em dados, em pesquisas, em fatos, né? Então, a gente tem aí uma série de produção de conhecimento em várias áreas e vai criando uma rede, né, de relacionamento, de troca, de intercâmbio muito grande. Na área de direito, a gente tem, acho que é o professor David Wilkins, que trabalha bastante com o Brasil, não sei se vocês conhecem, há algum tempo atrás. Eu vou estar com ele, Helena. Eu fui convidado para os 100 anos do LLM de Harvard e eu vou estar num painel com ele na sexta-feira que vem, quer dizer, na outra sexta, né? Lá em Harvard, e inclusive foi convidado para uma festa de black tie. E aí, Ana, se anima não aí? Vai ficar bonito. Vamos ver, Chico. Olha só, então, ele escreveu um livro junto com brasileiros, ele publicou um livro sobre a formação do advogado, sobre o curso de direito para o século XXI no Brasil, o que precisa ser atualizado, o que precisa ser mudado, e é claro que jamais um professor de Harvard escreveria um livro sobre o Brasil sozinho, é com os parceiros brasileiros, com os pesquisadores brasileiros, então esse intercâmbio, essa troca, essa colaboração é algo que realmente, assim, é uma injeção de ânimo, né, estimula muito o mundo acadêmico aqui no Brasil, né? Tanto para os alunos quanto para os professores. E Helena, eu vou te complementar só para dar ordem de grandeza assim, para as pessoas. Acho que o seu ponto de que, de fato, o direito para a gente que é tão importante e respira esse mundo, a gente acha que está no centro das discussões.
de Brasil-Harvard é uma parte importante, mas é um componente de tantas outras frentes aí que o escritório enfrenta. Em termos de números, né, a gente tem mais ou menos, aí me corrige, mas 130 brasileiros em Harvard, né? A grande maioria, estou falando de alunos, né? A grande maioria está no college, 25, 28 mais ou menos aí a cada ano, lembrando que college são 4 anos, né? E na Law School, tipicamente é o LLM que traz os brasileiros, ainda que a gente possa ter um ou outro JD que já teve no passado. A Clara Chico é um exemplo, né, que fez o JD. E aí a gente tem 7, 8, 9 LLMs por ano, mais ou menos, esse tem sido o número de brasileiros na Law School, né? Então, é um universo relativamente pequeno a esse número aí de 130 brasileiros que a gente tem na frente, na parte de alunos. E na parte dos colaboradores, desde 2006, foram mais ou menos 300 professores que vieram para cá, né? E puderam colaborar em diferentes frentes. Aí eu queria que você falasse um pouquinho de um projeto que eu acho que teve muito impacto, inclusive do ponto de vista, que isso é o mais importante, né, de desenho de política pública, que foi aquele projeto de primeira infância. Olha, esse projeto é uma coisa lindíssima mesmo, né? Porque a gente trabalha atendendo a demanda de Harvard e a gente também atende a demanda do Brasil, a gente procura atender. Então, nós fizemos uma parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma fundação que se dedica à primeira infância, à causa da primeira infância. E a parceria foi feita lá atrás, 2010, 2011, por aí. E aí, naquela época, ainda existia, ainda, até hoje, né? Mas naquela época ainda mais, muito conhecimento científico sobre a primeira infância, sobre as sinapses do cérebro da criança, uma série de coisas que não estavam totalmente divulgadas ainda, era uma nova produção científica. E a Fundação Maria Cecília falou, quero trabalhar com Harvard para trazer esse conhecimento, essa ciência para o Brasil, para os brasileiros. E a partir daí a gente desenvolveu toda uma colaboração com o Centro de Desenvolvimento da Criança em Harvard. Então é um centro também multidisciplinar, que tem professores de educação, de medicina, de psicologia, de saúde pública, de economia, e que falam sobre o que significa investir na criança de 0 a 3 anos, do ponto de vista econômico, que benefício isso vai trazer para a sociedade a largo prazo, do ponto de vista educacional, do ponto de vista médico, enfim, uma série de olhares, não é? E desde então a gente tem feito esse curso, que chama um curso, que é um treinamento, um curso de liderança executiva, onde um grupo de 50 brasileiros vai para Harvard por 5 dias, para ter aulas em Harvard sobre primeira infância de várias perspectivas e olhando um pouco para a situação do Brasil. Esse grupo lá, nesses 5 dias, se subdividem em pequenos grupos e criam projetos de implementar uma política pública, um projeto a favor da primeira infância no Brasil, voltam para cá e durante alguns meses no Brasil continuam trabalhando nos projetos, e aí tem um módulo final no Brasil onde eles apresentam os projetos. Alguns desses projetos já foram implementados como política pública municipal. Então, a gente vê o efeito que isso traz para a sociedade também, além de qualificar, muitas vezes motivar, porque são brasileiros que já trabalham com a primeira infância e que têm acesso a um novo conhecimento, ou que às vezes é uma certificação de que o que eles estão fazendo está no caminho certo, mas valida e motiva, então a pessoa volta com muito mais energia para trabalhar no assunto. É claro que como esse curso não é só assim, faz um curso para os brasileiros e acabou. A gente, por trás, a gente está aqui costurando, amarrando colaborações. Então, a gente vê que esse brasileiro que pesquisa, que está trabalhando a questão da nutrição da criança de 0 a 3, tem tudo a ver com a professora de saúde pública que está olhando a nutrição. A gente apresenta o professor para o brasileiro e eles conversam e trocam. Aí o professor vem e gosta, investiga e olha, surgem projetos de pesquisas depois do curso. Então, surgem colaborações duradouras, trocas de conhecimento, produção de conhecimento na primeira infância, que vai muito além do curso. Nós fizemos um relatório aí de 10 anos dessa experiência com a primeira infância, que não é só o curso, há outros eventos, há seminário, há simpósio, há outras coisas, mas o curso é o que mais, né, o mais robusto. E a gente viu que, numa época, a gente tinha aí cerca de 22 professores de Harvard em colaboração com brasileiros em diferentes partes do Brasil. A gente está aqui em São Paulo, mas a gente trabalha com o Brasil todo, né? Na área de primeira infância.
Então a gente vê, eu lembro que eu falei para o time, é um time de futebol completo, né? 22 pessoas. Então a gente vê que são conversas que tendem a ser duradouras, a gente tende a favorecer isso, né? Ver onde é que tem essa conexão. Vale lembrar que o trabalho que a gente faz não é institucional. Então, não é a instituição Harvard que vai fazer um memorando de entendimento com a instituição USP, ou com a Faculdade de Direito de São Francisco, ou com a FGV. A colaboração não é institucional, se dá de acadêmico para acadêmico, de pesquisador com pesquisador, porque Harvard, além de prezar muito a excelência, Harvard seguia pelo princípio da autonomia do professor, do acadêmico, autonomia acadêmica. Então, a gente não tem como direcionar um professor e falar, você tem aí que pesquisar o Brasil. Não, ele vai fazer essa pesquisa se entrar no interesse dele. É claro que a gente procura sempre mostrar para os professores onde é que tem excelência no Brasil, no tema dele, do que ele estuda, tentar atrair, trazer, mas quem decide mesmo é a autonomia acadêmica do professor. Então, a gente não faz colaboração institucional, e sim apoia esses projetos de pesquisa. Eu acho que, Helena, é justo dizer, né, que ao longo do tempo, aí, desde 2006 para cá, a gente tem conseguido aumentar o número de professores brasileiros em Harvard, e a Mariana Pargendler é um exemplo aí na área do direito, né, mas tem tantos outros exemplos, a Márcia Castro, que se destaca muito, e acho que isso acaba trazendo temas de Brasil para Harvard no geral, atraindo interesse de colegas, né? Tem os Visiting Scholars também, que acho que nesse ano são 11, e a iniciativa que eu queria ouvir um pouquinho você falar sobre ela, do fundo do Jorge Paulo, né, do Lehman Research Fund, que financia inclusive Visiting Scholars. Quando a gente colocar esse podcast no ar, o prazo já vai ter passado, mas está aberto ainda, então eu vou fazer até um post sobre isso, que até o dia 23 de setembro, né? Visiting Scholars podem, interessados no tema Brasil, podem se alistar aí para tentar serem escolhidos para irem nesse programa de Visiting Funded pelo projeto do Jorge Paulo. Fala um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que isso interessa. Deixa eu só fazer um comentário, Ana. Quando eu estudei em Harvard, em 1978, 79, eu era o único brasileiro. Como é que Harvard evoluiu tanto? E sempre teve professores em Harvard ligados ao Brasil. Eu cito o professor Roberto Mangabeira Unger, que sempre teve uma ligação fortíssima com o Brasil. Aliás, o podcast dele está disponível para quem quiser assistir. É espetacular, é inspirador. Mas tem também outros professores como Henry Steiner e outros professores que eram ligados ao Brasil. Nessa pergunta da Ana, complementando, você consegue dizer o que fez Harvard aumentar o número de alunos em todas as faculdades, principalmente na Faculdade de Direito? Acho que essa é uma pergunta. Será que foi o dinheiro disponível para custear esses cursos? Explica para a gente, porque a gente quer que as pessoas saibam que a chance de entrar em Harvard é grande, se elas forem boas, dedicadas, estudiosas. Então, isso que é importante também aqui. Olha, são várias coisas aqui que a gente tem para abordar, vou tentar abordar todas, né? Se esquecer alguma coisa ou outra, vocês vão falando. Realmente aumentou muito o número de brasileiros, a presença de brasileiros em Harvard, tanto com relação ao número de alunos quanto de professores, e os pesquisadores, visiting scholar, visiting professional, visiting professor, tem várias aí categorias de visiting, né? Então, essa rede, essa comunicação Harvard-Brasil aumentou bastante. Por quê? Harvard se baliza muito pela excelência. Quem que entra em Harvard? Quem tem excelência no seu campo, na sua área. Isso acho que é bem importante lembrar. Muitas vezes as pessoas me contatam e falam, eu gostaria muito de estudar em Harvard, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu consigo a bolsa? A pergunta é, já foi aceito? Primeiro entra, depois a gente vai achar o recurso para te apoiar. Geralmente a gente acaba achando, né? Por exemplo, aluno de college, quem entra em Harvard College, se não tem recurso para fazer, a gente acha-se, encontra-se um doador, uma bolsa, há muitas bolsas, muitas possibilidades. Então, o primeiro passo é entrar. A Harvard fez um esforço, não só com o Brasil, mas acho que com o mundo todo, né, de trazer diversidade, essa pauta da diversidade, da globalização, de não ser uma universidade muito fechada. Então, existe este movimento de uma Harvard, de um mundo, né, de ir para o mundo, de estar fora em todas as matérias, em todas as escolas. Então, existia isso em Harvard. No Brasil, mais especificamente de 2006 para cá,
houve um esforço de desmistificar Harvard, que era percebida aqui como uma escola elitista, de elite, quando na realidade o que Harvard diz é uma escola de excelência. Entra quem tem excelência, excelência acadêmica. Então a elite se dá pela excelência e não por outros fatores, não é uma elite social, não é isso que é Harvard, né? Então acho que a gente conseguiu desmistificar isso no Brasil. E está crescendo como uma bola de neve. Então, por exemplo, agora a gente cresceu consideravelmente, por exemplo, os alunos que fazem Harvard College, que são do Brasil. É claro que não é um número que vai crescer sempre sem limite, porque Harvard ainda é uma universidade americana, que atende a americanos e atende ao mundo todo, não só ao Brasil, né? Mas esse número cresceu muito e cresceu muito também a capacidade de contar os alunos brasileiros, porque tem um aluno que é brasileiro, mas é americano, ou ele é brasileiro e ele é italiano, e ele entra com o passaporte italiano, ou ele dá o endereço italiano, mas ele é brasileiro e ele socializa com os brasileiros. Então, tem uma maneira hoje em dia, como o grupo de brasileiros de college já tem uma rede de relacionamento melhor, maior, mais intensa, mais networking, a gente consegue mapear melhor esses alunos. Então, mudou até um pouco o critério. E a gente consegue atrair também os professores de excelência. São pessoas que fazem um doutorado em Harvard e aí são convidados ou participam de uma concorrência para assumir um cargo de professor. A Ana Paula mencionou alguns professores, você mencionou também Mangabeira Unger, não é? A professora Márcia Castro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, por exemplo, o professor Flávio Calmon, que está na escola de engenharia, ele trabalha com ciências da computação, ele trabalha com inteligência artificial, é um jovem professor maravilhoso, está indo muito bem, e é claro, por ser brasileiro, ele tem projetos com a Unicamp na área de inteligência artificial, e aí ele tem alunos de pós-doutorado brasileiros, então uma coisa vai alimentando a outra. Nem todo professor de Harvard que é brasileiro trabalha só com o Brasil. Alguns sim, outros não, mas alguns já têm essa afinidade. Então, o professor Flávio Calmon é uma pessoa muito interessante de conversar e certamente muitas das coisas que ele fala vai interessar o pessoal do direito, né? Porque é um tema muito atual a questão da inteligência artificial. Ele faz projetos de como desenvolver a inteligência artificial de uma maneira que não seja discriminatória, que não discrimine as pessoas baseado em sexo, gênero, cor, etc. É muito interessante o trabalho dele. A gente tem o professor Sidney Chalub, que é um professor de história, mas ele é fantástico, maravilhoso. Também é um professor brasileiro que trabalha muito com pautas brasileiras. Toda essa pauta, por exemplo, da escravidão no Brasil, da história brasileira, ele trabalha muito com isso, tem grandes publicações, é um professor também bastante ativo no Brasil e em Harvard. Então, assim, o grupo de professores tem crescido muito. A gente tem a professora Gabriele Oliveira, que está na Escola de Educação, que trabalha com projetos de educação, que a gente faz um esforço aqui no Brasil muito grande de melhorar a qualidade da educação do ensino básico, né, do ensino fundamental, e ela está na Escola de Educação de Harvard, né? Então a gente tem aí professores em várias escolas e que, por serem brasileiros, eles tendem a trabalhar com projetos do Brasil, a convidar brasileiros para irem fazer um visiting, professorship, um scholarship, alguma coisa do gênero. Então, é uma rede que vai também crescendo, vai se alimentando cada vez mais. A gente está num momento muito bom nesse sentido, né? Então, tem vários projetos de pesquisa. Um dos grandes apoiadores em termos de pesquisa é o fundo de Jorge Paulo, que vem pela Fundação Lehman, que é o Lehman Brazil Research Fund. Então, esse recurso é doado para Harvard, né, para o Provost de Research e o Provost de International Affairs, que olham, né, que veem isso, Vice-Provost, né, de Research and International Affairs, e eles apoiam cerca de, 5, 6 projetos por ano, projetos de professores de Harvard, com colaboração brasileira. Tem que ter um colaborador brasileiro, tem que ter uma instituição, não precisa ser uma universidade, dependendo do projeto, pode ser um centro de pesquisa, uma fundação, um órgão do governo. Então, assim, há várias coisas que podem surgir aí. Mas o fundo tem apoiado, a gente já está no 10º ano, 10º ciclo de projetos pesquisados. E já foram projetos na área de saúde pública, coisas relacionadas à Covid, à melhoria de educação, há projeto de inteligência artificial, machine learning no caso. Então, a gente teve aí vários projetos que são apoiados pelo Lehman Brazil Research Fund e que o que envolve é essa troca
Harvard Brasil no mundo acadêmico. Então, o professor vem para cá para fazer uma pesquisa, para falar num seminário, falar numa universidade, o professor daqui vai para lá. A gente já teve um projeto, por exemplo, onde um professor de geologia veio estudar as cavernas brasileiras e, a partir das cavernas, eles monitoram mudanças climáticas. Ele veio com um grupo de geologia dele num projeto colaborativo com um professor de geologia da USP e alunos de geologia da USP. E juntos visitaram as cavernas, coletaram material, isso foi em 2020, e a proposta era que, então, em março, abril, os alunos do Brasil iriam para lá, para os laboratórios de Harvard, para estudar o material coletado e finalizar o projeto. Mas aí veio a pandemia, não foi possível. Mas isso para mostrar que a gente procura sempre essa via de duas mãos. O trabalho não é só levar brasileiro para Harvard, porque isso não se sustenta, e não é só trazer Harvard para o Brasil. É uma via de duas mãos. Harvard vem para o Brasil vai a Harvard. É nesse sentido que se estabelece essa via de comunicação, né? E nesse sentido, por exemplo, esses projetos de pesquisa, todos geram o quê? Realmente você produzir conhecimento é um propósito de longo prazo. Você não produz conhecimento em 2 meses, 3 meses, né? As coisas são demoradas, mas a gente tem, por exemplo, várias publicações, vários livros publicados, alguns inclusive traduzidos e publicados em português, que foram resultados dessa pesquisa. Há artigos acadêmicos, há várias publicações como resultado das pesquisas do Lehman Brazil Research Fund. Como são coisas acadêmicas, são pesquisas que são publicadas em periódicos específicos acadêmicos, né? O Journal of Public Health, sabe? São coisas mais específicas, mas que com o tempo elas saem daí para influenciar a vida do ser humano, para influenciar uma política pública. O conhecimento ele é assim, consumido dessa maneira, um pouco lento, mas ele tem essa função, né? O conhecimento científico. Então, esse trabalho do Jorge Paulo é um trabalho que realmente, do Lehman Brazil Research Fund, que realmente mexe, movimenta, fomenta muito a colaboração entre Harvard e Brasil. Há outros, a Fundação Maria Cecília também apoia projetos de pesquisa focados na primeira infância, né? Também tem. E a gente tem projetos para os alunos, que também é importante. Da mesma forma que a gente gosta muito quando vê um jovem entrar em Harvard College, estudar lá, e o jovem volta cheio de paixões pelos Estados Unidos, pela cultura norte-americana, a gente gosta de trazer o jovem para o Brasil, para ele se apaixonar pelo Brasil também, para ele conhecer a nossa cultura, para ele aprender português. Muitas vezes esse jovem aprende português, vai fazer um MBA, vai trabalhar com o Brasil. A gente tem um caso desse aqui, ele toda vez que está aqui no Brasil, porque ele trabalha lá com o business do Brasil, ele vem ao escritório, posso usar o escritório, posso usar o telefone, vou tomar um café. Então a gente vai criando essa rede, né? Então a gente tem um programa de estágio para jovens brasileiros. Nós estamos até, Ana Paula, a gente tentou, já houve um pedido de ver se poderia apresentar possibilidade de estágio em algum consultório, escritório de advocacia, de direito, porque quem vem para o estágio são alunos de college, mas alguns alunos de college já fazem o seu college focado para estudar direito, né? Então a gente identifica melhores organizações para receber um estagiário, o estagiário fica aqui por 8 semanas, é um programa muito bonito, eles ficam morando na casa de um brasileiro, a gente acha uma família acolhedora que receba esse jovem por 8 semanas, e eles mantêm um relacionamento, e muitos se apaixonam para o Brasil e voltam. A gente tem um outro... Chico? Anima aí acolher esses... Animamos, ora, sempre animamos. Vamos, acho legal, Helena, conta com a gente aí. Então, a gente está sempre procurando, é bem bacana, a gente está querendo expandir, porque um dos nossos desafios qual é? O tamanho do Brasil, né? E a desigualdade regional. Então, os alunos que vêm fazem estágio em São Paulo e em Rio, a gente está querendo levar os alunos para fazerem em Manaus, em Brasília, porque há organizações muito interessantes lá. Tem alunos que querem pesquisar a Amazônia, adorariam fazer um estágio lá de 8 semanas. Então, a gente está trabalhando nisso também, para receber esses alunos. E a gente tem um programa pequenininho que a gente desenvolveu como uma maneira atraente, interessante de atrair alunos de college para o Brasil, que é um programa de mentoria, que são alunos de Harvard College que fazem uma mentoria online para alunos do ensino médio no Brasil, que são alunos de baixa renda, bolsistas em escolas particulares de ensino médio, e que são alunos que almejam estudar na faculdade, estudar o ensino superior, e para o ensino superior, porque é com isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha com quem está na universidade.
E esse projeto de mentoria é feito online em janeiro. Os jovens de Harvard vêm para o Brasil por 2 semanas e a gente faz um intensivão com os alunos do ensino médio aqui. É um projeto muito bonito. Esses alunos são jovens que estudam em escolas que seus colegas todo ano viajam para o exterior. Eles nunca viajaram, nunca tiveram um amigo de fora, nunca puderam falar inglês, aprendem inglês praticamente sozinhos. E depois eles têm um amigo de Harvard. É uma coisa assim que para eles dá também muita energia, sabe? Melhora muito a autoestima. A gente tem um desses jovens, o objetivo desse programa de mentoria não é contratar, selecionar para ir para Harvard, mas tem um deles que foi aceito em Harvard. E quando a gente perguntou, Camilo, como que era você ir vai para Harvard, foi aceito? E ele falou assim, olha, eu antes de fazer esse programa de mentoria, eu nunca na minha vida achei que eu fosse conhecer alguém que tivesse estudado em Harvard. Aí eu fiz o programa, e os mentores, eles todos falaram que eu devia me candidatar, Eles me ajudaram com o meu application, né? Porque é um sistema diferente do brasileiro, e agora sou eu que vou para lá. Então, assim, é muito bacana isso, né? A gente vê, assim, pequenos movimentos, situações, o impacto desse um jovem qualquer, né? Muito grande. Então, e o mesmo acontece com quem vai fazer um MBA, quem vai fazer um mestrado no Kennedy School, ou quem vai fazer um LLM. Tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E o resultado também é que quem volta tem uma vontade muito grande de contribuir, de dar mais, de devolver para a comunidade toda essa oportunidade maravilhosa. E isso é muito importante. Essa rede de ex-alunos de Harvard que a gente tem no Brasil é uma rede muito poderosa. São pessoas de muita influência, são pessoas de proatividade, são pessoas de excelência, pessoas com compromisso. E a gente consegue mobilizar essas pessoas para apoiar uma série de coisas que o nosso país precisa, inclusive jovens que precisam ir para fora, projetos de pesquisa. Então, é muito importante estar estimulando essa rede e lembrar isso, por mais que Law School seja do coração de vocês e que aquilo fala a sua alma, Harvard é muito maior que isso, né? E tudo em Harvard, em geral, é muito, muito bom. Os professores são excelentes, as experiências, os alunos, então vale a pena participar dessa rede maior também. Espetáculo, cara, que espetáculo. Eu acho que a gente vai ter que te chamar de novo aqui, Helena, porque a gente vai ter que gastar umas 2 sessões ainda com você, para você continuar discutindo isso, porque, veja só, a gente quer que nosso podcast seja ouvido e visto por muita gente. E eu acho que o que você está dando aqui são dicas incríveis para quem quer estudar em Harvard e já pensa nisso desde cedo, entendeu? Desde o ensino médio. Muito legal. Eu não conhecia o trabalho do escritório nessa área. Bacana mesmo. Se eu puder acrescentar uma coisa assim, a questão, né, os jovens, o pessoal que quer estudar em Harvard e tal, eu vou em Harvard. Eu acho que uma das coisas maravilhosas, a experiência em si, o estudo, os professores são maravilhosos, tudo ótimo, mas uma outra questão que é um asset, né, um ativo muito forte, é a rede de relacionamento que um alumni tem. Isso é de uma riqueza, é tão gostoso, é tão bacana, que eu acho que isso é uma outra consideração para quem tem interesse em Harvard, né? E lembrar disso, Harvard é acessível para as pessoas, o recorte é a excelência, né? E tem que ter o seu tema, o que você quer pesquisar, e vale a pena lembrar que essa rede de relacionamento que você fica para o resto da vida é um constante motivador, né? E é uma rede de relacionamento não só da escola, mas da universidade como um todo, que cuida muito bem assim, de manter, né, os seus ex-alunos conectados com Harvard. Você mesmo está indo para um evento lá, né, Chico? Esse esforço é constante. E a gente, aqui no Brasil, já fizemos alguns eventos com alumni que foram muito bacanas. Acho que a comunidade de alumni está planejando mais um evento o ano que vem para reunir todo o alumni de Harvard, de várias escolas, para discutir temas do Brasil, temas importantes. E a gente uma vez fez uma pesquisa, não sei se lembra, né, que era uma pesquisa de impacto, que era o Harvard Alumni Impact Survey, que a gente está com vontade de fazer de novo, que é ver assim, esse alumni que está no Brasil faz o quê? Da última vez que a gente fez, era impressionante, era assim, 80% abriu uma empresa, ou C-level, né, executivo, várias pessoas publicaram um livro, fizeram alguma coisa de bem público, e são voluntários e doam, quer dizer, é uma comunidade de bastante influência em várias áreas, e em vários estados, não é só São Paulo e Rio. Então é gostoso, é interessante conhecer,
né? Onde está esse pessoal todo que no dia a dia fica meio sumido, a gente não vê essa rede sempre. Helena, muito bom, assim, a gente adorou a conversa. Elogiar as redes sociais do Dr. Class, né, para o pessoal seguir, porque eu acho que esse é um jeito também de se aproximar de Harvard. Tem aquele Harvard Brasil Radar, né, que é só se inscrever no site, certo? Isso, o Radar é a nossa newsletter, é super legal, é um boletim, é só se inscrever que você fica sabendo, por exemplo, Ana, as datas, se você quer se visiting, se você quer se candidatar para alguma coisa lá, quais são as datas, qual é o tempo, o que tem acontecido, é muito interessante. E eu vou pegar um minutinho só para falar um pouquinho do Dr. Class, né, que é um acronima for David Rockefeller Center for Latin American Studies. Então, David Rockefeller deu esse fundo para Harvard, ele tinha uma apreciação, um apego para a América Latina, então destinou esse fundo para a América Latina e há 30 anos atrás se criou o que a gente chama de Dr. Class, que seria David Rockefeller virou Dr. Class, não é? E a gente, quando trabalha com o Brasil, se é para a universidade inteira, onde que vai colocar um escritório do Brasil? Vai pôr na escola, no Law School? Não. Vai pôr no Business School? Também não. Vai pôr onde? No Centro de Estudos Latino-Americanos, que é onde está o Brasil. Então, por isso que a gente tem esse vínculo com o Dr. Class. A gente trabalha com o Brasil todo, o Brasil está na América Latina. Então, a gente está dentro desse centro da América Latina. É um centro que quem trabalha em muitas das escolas de Harvard, de biologia, várias outras de educação, saúde pública, trabalham bastante com Dr. Class. Business and direito, menos, mas está começando a conhecer mais. Então, às vezes, o pessoal do Law School não conhece tanto o Dr. Class, mas tem um escritório lá, tem reunião, tem seminário toda semana. Toda semana lá em Harvard a gente convida brasileiros para falar sobre questões do Brasil, pessoas de excelência, às vezes é um professor, às vezes é uma pessoa de liderança. Temas diversos, já foi pessoal indígena falar sobre a questão da Amazônia, já foi pessoal falar sobre Brumadinho, a quebra da barreira, vai professor falar sobre história do Brasil, são vários temas, mas é interessante conhecer e participar. Nós tivemos agora, por exemplo, na sexta-feira, dia 6 de setembro, todo ano a gente faz um comemorativo para os brasileiros que estão em Harvard, aluno, professor, o que for, na época do 7 de setembro, seria o nosso 7 de setembro, essa semana foi no dia 6, que foi sexta-feira, e tivemos um auditório cheio, lotou a casa. Então a gente está conseguindo cada vez mais mobilizar, e aí os professores conversam um pouco, falam sobre os estudos deles relacionados com o Brasil, tem lá um coquetel, um comes e bebes, e as pessoas se conhecem, quem que está lá por um ano, por 2, por 3, por 4, e cria-se essa rede. Então, já é um evento que a gente está fazendo. Então, para quem já está lá, ou está pensando em ir lá o ano que vem, lembre-se de se conectar com outras redes que vão além do Law School, mas que tem a ver com o Brasil. Eu também recomendo todo mundo assistir o podcast do Jorge Paulo Lemann, que foi o nosso primeiro podcast aqui da Harvard Law School Association do Brasil, e ele dá dicas valiosas, são bons conselhos, ele é uma pessoa extremamente generosa, e eu acho que é uma boa dica para vocês que estão assistindo esse podcast comigo, com a Ana e com a Helena. Helena, muito obrigada novamente. Muito obrigado, Helena. Gente, eu que agradeço a oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade de poder passar nossa mensagem para vocês e conto com mais conversas e mais trabalho colaborativo.